Olá pessoal, eu me chamo Heberton Ribeiro, sou monitor de vocês na cadeira de Imunologia e hoje a nossa monitoria é sobre citotoxicidade. Bom, citotoxicidade é a principal forma na qual o linfócito TCD8 e o linfócito natural killer vão matar as células que estão infectadas. A citotoxicidade não é exclusiva do linfócito TCD8 e nem do linfócito natural killer, mas essas duas células são as principais a utilizarem esse mecanismo. A citotoxicidade do linfócito TCD8 acontece quando o receptor TCR se acopla ao complexo MHC de classe 1 mais antígeno. Nessa ligação, a molécula de CD8 vai se ancorar no MHC de classe 1 para que o TCR reconheça o antígeno. Além do que, a célula TCD8 ela vai levar as informações para o núcleo da célula, gerando assim a ativação do NF-κB. Existem duas formas para o linfócito TCD8 se ligar à célula infectada. A primeira forma é através da interação do MHC de classe 1 mais antígeno se ligando ao TCR. Geralmente acontece no início da infecção, quando ainda não foram produzidos anticorpos. Já a segunda forma acontece através da interação do MHC de classe 1 mais antígeno se ligando à imunoglobulina G, que vai se ligar ao receptor de fragmento constante da imunoglobulina G. Essa segunda forma de ligação entre o linfócito CD8 e a célula infectada é mais eficaz, porque o anticorpo tem mais afinidade aos antígenos, aumentando o tempo de ligação e gerando uma ligação mais potencializada. Bom, mas como é que ocorre essa citotoxicidade a essas células que estão infectadas? Primeiro, nós vamos ter o mecanismo de perforinas e granzimas, tá? As perforinas são enzimas que só os linfócitos TCD8, linfócito natural killer, possuem. São enzimas que vão perfurar a membrana plasmática da célula infectada, promovendo dano celular a essa célula e injetando outras enzimas, que aí sim, essas enzimas são chamadas de granzimas. Então esse mecanismo possui duas enzimas importantes: as perforinas, que vão causar esse dano celular e causar essa perfuração na membrana plasmática, e as granzimas. As granzimas, elas são enzimas que vão ficar dentro do linfócito natural killer e dentro do linfócito CD8, e essas enzimas vão sair e vão entrar para dentro da célula infectada através daquele canal criado pelas perforinas. Tem como função induzir a fragmentação do material genético da célula infectada, além de induzir a fragmentação do citoplasma, ruptura da mitocôndria e do lisossomo, e digestão intracelular da célula infectada. Isso faz com que a célula infectada tenha vesículas de apoptose na sua superfície e acaba por si sendo fagocitada pelos macrófagos. Embora a citotoxicidade mediada pelas perforinas e pelas granzimas seja uma citotoxicidade eficiente, elas possuem um ponto negativo. As granzimas, elas são limitadas. Lembrando que as granzimas vão estar dentro do linfócito TCD8 e do linfócito TCD4. E aí elas vão sair de dentro dessas células e vão para dentro das células infectadas. Então, os linfócitos TCD8 e os linfócitos TCD4 não vão mais possuir granzimas para combater outras células infectadas. A produção de granzimas vai demorar um certo tempo. E uma solução para esse problema é justamente a produção de L12. Mas para falarmos da produção de L12, primeiro temos que falar da ativação do linfócito TCD4. O linfócito TCD8 vai ser ativado e vai induzir citotoxicidade à célula infectada. Essa célula infectada vai começar a sofrer apoptose e nesse processo a sua membrana plasmática vai começar a liberar vesículas de apoptose. E então o macrófago, que possui na sua membrana plasmática receptores do tipo scavenger, vão reconhecer essas vesículas de apoptose e vão fagocitar essa célula infectada. Dentro dessa célula infectada vai existir antígenos. Esses antígenos vão ser digeridos, processados, e o macrófago irá apresentar o MHC e esse antígeno para o linfócito TCD4.
A interleucina 12 ela pode ser produzida pelo macrófago, mas o principal produtor dessa citocina continua sendo o linfócito TCD4. E a interleucina 12 ela vai ser importante para a citotoxicidade porque ela vai permitir que a via NF-κB do linfócito TCD8 produza mais TCR, mais receptor de fragmento constante da imunoglobulina G, mais perforinas e mais granzimas, possibilitando a citotoxicidade. Um ponto importante é que após o linfócito TCD8 ser ativado, ele pode se replicar. E essa replicação é mais específica e possui uma maior afinidade para aquele antígeno que foi apresentado na ativação. Ou seja, esses linfócitos TCD8 que são replicados possuem uma maior capacidade de produzir citotoxicidade àquelas células infectadas com aquele antígeno que foi o causador da ativação do primeiro linfócito TCD8. No começo dessa monitoria, nós falamos da citotoxicidade mediada pelas perforinas e granzimas, que esse tipo de citotoxicidade é mais utilizada pelos linfócitos natural killer. Agora vamos falar da citotoxicidade promovida pela via faz ligante. Nesse caso, é mais utilizada pelos linfócitos TCD8, embora a molécula faz ligante também esteja presente na superfície das células natural killer. A molécula faz ligante vai se ligar aos receptores das células do nosso corpo. Então vamos ter uma molécula chamada de faz ligante presente na superfície do linfócito TCD8 e linfócito natural killer, que vai ser reconhecida pelo faz, que é um receptor presente nas células do nosso corpo. Quando ocorre a ligação faz ligante com faz, ocorre a apoptose da célula infectada sem perder a energia do linfócito TCD8 e do linfócito TCD4, pois a via faz ligante utiliza a energia da própria célula infectada para induzir a apoptose. Além desse ponto positivo, nós também temos o ponto da reutilização. A via faz ligante, mesmo após induzir a apoptose, ela está preparada imediatamente para uma próxima indução à citotoxicidade a outra célula infectada. Bom, e como de fato ocorre essa citotoxicidade pela via faz ligante? Bom, primeiro nós vamos ter uma proteína chamada caspases. São proteínas que todas as células do nosso corpo possuem. E quando ocorre a ligação faz ligante, começa a indução das caspases, que tem como função a regulação da morte celular. A caspases irão ativar a endonuclease, que a endonuclease fazem a fragmentação do DNA, causando a morte daquela célula infectada e começando a produção de vesículas de apoptose. A citotoxicidade mediada pela via faz ligante de fato é muito boa, pois é eficaz, não causa perda de energia e pode ser reaproveitada. Entretanto, células malignas podem se acoplar e inativarem as caspases, inibindo a morte celular. Além do que, as células malignas também podem inativarem as caspases por meio da CTLA4. Bom, pessoal, essa foi a nossa monitoria de hoje sobre citotoxicidade. Essas são as referências que eu usei, o ABAS 4ª edição e o ABAS 5ª edição. Muito obrigado a todos.